Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais centrais e, vamos combinar, muitas vezes mal interpretadas do pensamento cristão: a doutrina do pecado. E olha, isso vai muito além de simplesmente fazer algo errado. Na verdade, essa ideia é quase como uma chave que abre a porta para a gente entender toda uma visão de mundo. Vamos explorar o que os teólogos chamam de amartiologia. Então vamos começar pelo começo, né? O que de fato significa pecado? Para muita gente, essa palavra traz à mente a imagem de regras quebradas, falhas morais. Mas, como a gente vai ver, na teologia o buraco é bem mais embaixo. Exatamente. Dentro dessa perspectiva, o pecado não é só um ato, uma coisinha isolada. Ele é visto como a raiz de um problema que afeta todo mundo, uma fratura, uma rachadura que, segundo essa doutrina, atravessa não só a humanidade, mas a criação inteira. Certo, então vamos aprofundar um pouco. Para a gente entender o peso que esse conceito carrega, a gente precisa parar de pensar nele como um simples erro, um deslize, e começar a enxergá-lo na sua dimensão teológica, que é muito maior. E um nome técnico para esse estudo todo é hamartiologia. Esse campo não está preocupado só em perguntar o que é errado. As perguntas são bem maiores, do tipo: de onde veio esse problema? Como ele funciona? Quais são as consequências reais? E, talvez a mais importante de todas, tem conserto? Então, por que essa doutrina é tão importante assim? A resposta está na gravidade da coisa. Primeiro, não é um erro qualquer, é uma ofensa direta contra o próprio Deus. Os efeitos disso se espalham, afetando não só os relacionamentos entre as pessoas, mas toda a criação. É uma distorção tão séria que a solução proposta tem que ser igualmente radical: o sacrifício de Cristo. E num paradoxo bem interessante, é justamente essa escuridão toda que, por contraste, faria a glória de Deus brilhar ainda mais forte. Mas como é que tudo isso começou? De onde veio? A teologia cristã tem uma história de origem bem específica para responder a essa pergunta. A origem do problema é ligada a dois momentos cruciais. Um deles teria acontecido antes mesmo dos seres humanos existirem, uma espécie de rebelião cósmica. O outro foi uma escolha feita aqui na Terra, uma escolha que, basicamente, mudou as regras do jogo para todo mundo. E a sequência de eventos é quase cinematográfica. Tudo começa com essa rebelião celestial. Depois, essa força rebelde se infiltra no paraíso, o Jardim do Éden. Lá, os primeiros humanos, Adão e Eva, se deparam com um único teste, uma única regra a seguir. O momento conhecido como a queda é quando eles, usando o livre-arbítrio, decidem desobedecer. E se a gente der um zoom nessa cena, a gente vê a coisa se desenrolando em 3 atos. Primeiro, a tentação, que planta a semente da dúvida e da ambição. Depois vem a desobediência, e aqui tem um detalhe que a narrativa considera crucial. Eva teria sido enganada, mas Adão age sabendo exatamente o que está fazendo. E por fim, o exílio. A consequência imediata é a quebra da harmonia, a culpa, o afastamento. E isso nos leva a uma das ideias mais difíceis de entender: como é que um único ato de desobediência virou um problema universal? A resposta, segundo essa doutrina, está no conceito de pecado original. A ideia central aqui é uma virada de chave. O pecado deixa de ser só uma coisa que as pessoas fazem e passa a ser algo que elas são. É visto como uma condição, uma característica herdada daquele primeiro ato de rebelião. Essa doutrina se baseia em 3 pilares. O primeiro é a solidariedade, a ideia de que toda a humanidade está, de alguma forma, conectada a Adão. O segundo é a corrupção. A natureza humana em si teria sido danificada, perdendo a capacidade de fazer o bem por conta própria. E isso leva, claro, ao terceiro pilar, a universalidade, a conclusão de que todo mundo, sem exceção, herda essa condição. E é interessante notar como essa definição é diferente de outras. Enquanto a teologia cristã fala de uma rebelião real contra Deus, outras visões de mundo vão enxergar esse problema como, uma ilusão que precisa ser superada, um problema da sociedade ou simplesmente falta de conhecimento. Ok, já entendemos a origem e a natureza do problema. Mas e as consequências? Como isso afeta o mundo na prática, segundo essa doutrina? A primeira e mais profunda consequência é a separação. Uma ruptura, um abismo que se abre entre a humanidade e Deus. O impacto disso é resumido de forma bem direta aqui. Aquela relação de comunhão, amor e confiança simplesmente foi trocada por isolamento, culpa e a sensação de banimento. A segunda grande consequência é a corrupção. E ela não para só nas pessoas, ela se espalha por todo o mundo natural também. E essa corrupção aparece em todo o canto. Ela envenena os relacionamentos humanos, que viram um jogo de acusação e defesa. Ela introduz na vida o sofrimento, o trabalho pesado
e, no fim das contas, a morte. E segundo essa visão, afeta até a própria natureza, que agora geme como se estivesse amaldiçoada, esperando uma solução. E a consequência final de tudo isso, segundo a doutrina, na verdade se desdobra em duas formas diferentes de morte. De um lado, a morte física, o fim da vida aqui na Terra, que é vista como uma consequência direta da queda. E do outro, a morte espiritual, que é definida como algo ainda mais profundo, o estado de separação, de alienação de Deus, que seria a própria fonte da vida. Bom, para a gente amarrar tudo isso, vamos juntar todas as peças e chegar na definição teológica final, no centro da questão. A gente já viu que o pecado tem muitas caras, né? Orgulho, egoísmo, desobediência. Mas a teologia busca a raiz, a definição fundamental de onde tudo isso brota. E a definição final é super concisa e poderosa. O pecado é a iniquidade, ou, como outras traduções colocam, a transgressão da lei. Ou seja, na sua essência, o pecado é isso, a quebra da lei e do caráter de Deus. É a escolha da desordem no lugar da ordem divina. Isso nos deixa com uma pergunta que praticamente se responde. Se o problema é definido como uma quebra fundamental da ordem de Deus, que forma então teria que ter a solução para restaurar o que foi quebrado? Uma pergunta que já aponta direto para o próximo capítulo de toda essa estrutura teológica.